Olá, telespectadores da Vale TV. Estamos chegando para mais um programa Valores da Nossa Terra. Programa este que tem por perspectiva e objetivo, colocar em relevo fatos, histórias, feitos de homens e mulheres aqui da nossa região que contribuem para o sucesso do desenvolvimento pessoal de cada um, de Novo Hamburgo, das cidades que compõem aqui o Vale dos Sinos e, por que não, do estado do Rio Grande do Sul. Esse programa vai ao ar às quintas-feiras, aqui pela Vale TV, às 8 horas da noite ou 20 horas. Concorre com o Jornal Nacional, E também é reprisado em alguns horários alternativos na grade de programação da TV. Para a nossa felicidade, nós vamos hoje ter uma conversa, não é de peso como faz o Rodrigão, mas uma conversa aqui muito relevante com Daniel Miller, que é palestrante, motivador também e mentoria, ele pratica mentoria, se chama mentor, Mentor. Mentor, mentoria. Junto ao Instituto Cada Vez Melhor, é o instituto que está aí fazendo 25 anos aqui na nossa região, ajudando homens e mulheres a se identificar, se preparar para melhor fazer a travessia. Daniel Miller, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Daniel. Para mim é uma honra, uma alegria estar no programa, estar na tua presença. Antônio sabe do respeito e da amizade que a gente tem e poder ajudar a nossa audiência a se inspirar com um programa como esse nas nossas trajetórias e as trajetórias que nós assistimos também, Sim. A recíproca da admiração, ela é verdadeira, Daniel? E eu tenho, assim, em grande conta o trabalho que tu prestas. Obrigado. Porque nós estamos falando aqui, de se aproximar de homens e mulheres e tentar melhorar a eles próprios em relação ao que eles precisam, não só para se desenvolver emocionalmente, como também profissionalmente. E aí, dentro dessa perspectiva, sobretudo dessa última, é que talvez você pudesse pontuar aqui para os nossos telespectadores, qual é hoje o grande negócio do Instituto Cada Vez Melhor? Bem, eu diria que o nosso grande negócio, e eu vou mostrar a seguinte perspectiva, a pessoa decide empreender, ela decide abrir um negócio. Talvez ela era vendedora numa empresa, talvez ela trabalhava na operação de móveis ou de calçados, e ele se aventura, ele decide empreender. Muito bem, eu vou ser um empreendedor, então eu abro um espaço, eu contrato pessoas, eu monto a minha operação. Tudo parece muito bacana, as coisas crescem, afinal de contas a energia do empreendedorismo é essa, mas existem alguns ingredientes que são necessários, como um chefe que vai preparar um prato. Não é suficiente eu ter preparado o prato, talvez para 1 ou 2, quando eu vou fazer em quantidade é diferente. Uma coisa é quando eu era ajudante de cozinheiro e agora sou chefe, ou seja, se eu era o comercial de uma empresa, quando eu me torno empresário, eu me dou conta que agora tem 3 pilares. Tem o pilar administrativo, financeiro, comercial e tem o produtivo. E a pergunta é, como eu lido com pessoas? Como é que eu faço para ser líder e gestor? Muita gente confunde liderança com gestão. Liderança, a capacidade de saber lidar com as pessoas. Gestão, lidar com os processos. Dani, é melhor ser um líder ou um gestor? Ambos. Aquela pergunta, hoje é melhor ser empresário ou empreendedor? Está na moda a palavra empreendedor. Mas, na realidade, todo empresário precisa ser um empreendedor e todo empreendedor precisa ser empresário. Aliás, tem muito empreendedor, muito jovem, que não é empresário. E anda numa velocidade incrível, fantástico, inspirador. No entanto, por não ser empresário, dão com a cara na parede e tem problemas ali na frente. Então, Dani, como é que eu faço para me tornar um empresário, um empreendedor melhor? É fundamental ser um líder. E essa é uma das habilidades que nós treinamos, baseado em quê? Em fortalecer a autoconfiança. A gente ajuda as pessoas a fortalecer a autoconfiança, a melhorar as relações humanas, a melhorar a comunicação. E nesse tripé, essa pessoa se sente melhor e agora ele é um melhor líder. Nessa geração nova, nós vemos as pessoas entrando nas empresas e elas saindo muito rápido. Não é como antigamente, plaquinha de 10 anos. Não, eles saem muito rápido. Por quê? Porque esse conceito está na cabeça, eu quero ser diretor rápido. E isso é uma ilusão, porque, ou seja, eu posso ter resultados de um tomate. Tomates, eles amadurecem, dão frutos em menos tempo. Maçãs, numa macieira, precisam um pouco mais.
mas tâmara precisa de talvez 80 anos. Então tem empresários que eu vejo hoje querendo fazer as coisas de ontem para hoje. E quem tem um pouco mais de quilômetro rodado sabe que não é bem assim. Há negócios que estão indo muito rápido. Automação, por exemplo, sabe muito bem, toda a parte de informática, isso é muito rápido. Então nós no Instituto Cada Vez Melhor desenvolvemos pessoas. Ajudamos as pessoas a ter melhores hábitos e atitudes na área de liderança, na área de gestão, na área de vendas, negociação. Então a gente ajuda o empresário, o empreendedor e os profissionais que estão na alta cúpula, gerentes, supervisores, a terem melhores resultados. Liderança, em resumo, é entregar resultado através das pessoas. E a gente faz isso há 25 anos, vamos completar agora 26 anos. Então é um bom tempo, de fato, e isso nos deu uma experiência. Ao mesmo tempo, nos pede humildade para sempre dizer que precisa aprender. Esse momento que acabamos de viver nos convidou a fazer tudo online. E agora a surpresa é que tudo pode ser online e offline, na realidade é tudo igual, né? Online e offline, tem gente que vai assistir de um jeito, então a gente se adaptou bem. Eu começo a te ouvir aqui, eu já me sinto estimulado, tocado, né, por essa realidade, sobretudo porque ela te pega por dentro, né, ela te anima, ela te dá, te eleva, né? E isso que você falou aí, né, é muito importante e talvez merecesse até digamos assim, um melhor esclarecimento, até porque não são todos que conseguem processar esse volume de informação que você dá. E às vezes, né, a gente não se dá conta, né, sobretudo aquele que está ali empresariando, né, fazendo, de que tem alguns detalhes, né, que poderão fazer a diferença no negócio, né, que estão ali, às vezes eles são pessoal, às vezes é de uma competência gerencial, trato com funcionário, ou às vezes também entender o cliente, o mercado, ou seja, aí são camadas assim, ó, que você precisa ir compondo, né, e tendo conta dela para melhorar a performance, né? E às vezes eu vejo, né, Daniel, muitos estão fazendo, estão trabalhando, estão conseguindo levar a agenda, mas talvez não estejam extraindo tudo que poderiam estar extraindo daquele negócio, né? Então é aí dentro que você se encaixa também, exatamente. Não só para viabilizar, mas também para melhorar a performance. Exatamente. Vou te dar um exemplo pontual. Um empresário aqui da nossa região, uma loja de calçados muito bem montada, quase que um case, assim, né, como aquelas lojas bem montadas. E uma fábrica de calçados olhou e disse assim, nós tínhamos que ir apostar nesse cara e abrir franquias. Então se fez o convite, esse empresário, para abrir 36 franquias. Ou seja, do dia para a noite alguém que já estava perto dos seus 60 anos, e eu coloco esse contexto para entender, é convidado a fazer de uma loja 36. Vou ou não vou? E se der errado? E se esse negócio não funcionar? Porque hoje com a lojinha que eu tenho está funcionando. Sim. E ele não aceitou. O tempo fez com que situações ele terminasse não conseguindo dar continuidade ao negócio, fechou essa loja, a fábrica abriu de qualquer maneira, de outra forma, mas ele por não aceitar, talvez declinou. Eu lembro de um grande empresário que dizia, eu abri uma loja, tive sucesso, abri a segunda, comecei a ganhar mais dinheiro, na terceira então bombei, na quarta comecei a ter prejuízo, na quinta pior ainda. Aí veio uma assessoria, uma mentoria que me disse, rápido, a 20 lojas. Porque a partir da 20 você vai conseguir o ponto de equilíbrio. Aquilo parece doideira, né? Ou seja, ou eu volto às 3 lojas, ou eu vou a mais de 20. E esse empresário foi isso. Eu estou falando das lojas Colombo, né? Quem contou essa história foi o seu Adelino. Então, veja, nós ajudamos justamente o empresário a ter coragem de tomar a decisão. E coragem tem a ver com o quê? Com autoconfiança. E aí eu entro na questão pessoal. Porque a vida da gente, ela se deu de uma maneira que às vezes eu tenho certas inseguranças. Eu não tenho uma autoestima elevada. E se eu não tenho uma autoestima elevada, eu não confio em mim. O que é autoconfiança? É fé em você. Então você tem fé suficiente? Alguém me falava, o que é fé? Ah, acreditar cegamente. Será? Qual foi a última viagem que tu fez, Antônio? De avião. Ontem para Curitiba. Para Curitiba. Tu lembra se tu viajou com a companhia, sem querer fazer publicidade, mas uma companhia, tu lembra? Sim, viajei com a Azul. Com a Azul, tá. Quando tu entrou no voo, seja Curitiba, Porto Alegre, Curitiba, você pediu o brevet do capitão? Não. Não, e nem do copiloto? Não pedi. E até, viu, me permitindo interromper teu raciocínio, eu, enquanto aguardava ali para embarcar no voo,
fiquei olhando aquela dezena de pessoas que estavam ali mexendo, preparando a aeronave, e eu pensei comigo mesmo assim, né? Tomara que todo mundo tenha dormido bem e não brigado com a esposa e faça certinho o que precisa ser feito. Exatamente. Porque depois que estiver lá em cima, esse troço aí não tem volta, né? E veja, tu confiou em cada um daqueles Sim, mecânicos, cada um enfim, deles, operadores, e tu confiou nos pilotos. Isso. Então, por que você teve fé de que aquele avião sairia do local dele e chegaria no destino? Por quê? Pelo histórico, pelo histórico e pela o que representa aquela companhia, né? Isso, Então, certo. Tu tem observado a companhia e não tem caído o avião, né? Eu, por exemplo, deixei de voar um bom tempo ali com aquela que quebrou aí, como é que era o nome? Avianca. Avianca, né? Eu me recusava, eu tinha uma empresa de Chapecó, eu não pegava o voo dela, porque eu olhava as aeronaves e, sobretudo, o pessoal que trabalhava, a desmotivação e o estado lamentável daquelas aeronaves. Será que estão fazendo a manutenção É um risco muito elevado, né? Eu vou de ônibus, eu me Então, sujeitava a outros horários, né? Tu percebe que a experiência, ou seja, a experiência que tu tem de ver que aquelas aeronaves daquela companhia chegam ao seu destino e está tudo bem, te dá fé. Isso. Então a fé tem a ver com experiência, por isso que alguns empresários vivem situações e saem rápido delas. Vamos pegar Donald Trump. Donald Trump, num determinado momento, quebrou e renasceu. Ué, por quê? Porque ele já havia vivido aquilo outras vezes. Então é interessante como a experiência faz com que você tenha mais fé. Nesses momentos de crise que às vezes se vive você percebe que alguns empresários vão mais rápido. Provavelmente porque ele já viveu isso, né? Então, fé é fundamental nos negócios. E eu não falo só da fé cristã, eu falo da fé que você tem que ter em você mesmo. É fé e, sobretudo, uma crença, né? Conseguir vislumbrar o que está ali como desafio e acreditar, né? Então, ele reúne, né, a experiência que você fala e consegue acreditar. E isso tudo, de criar esse mundo mental, é onde você tem digamos assim, muito o que fazer, né? Ajudar o sujeito a enxergar, vislumbrar com clareza isso e, sobretudo, acreditar. Eu costumo dizer que, por exemplo, todo esse estúdio que nós estamos hoje aqui, ele é real, ele é concreto, mas antes de ser concreto, ele estava no papel. E antes de estar no papel, ele estava na mente. Então é cabeça, papel, concreto. Esse exercício tão simples, ele é tão simples que as pessoas até não dão verdadeira importância, é o exercício que nós deveríamos fazer constantemente. Isso aqui que eu quero criar, qual é a realidade? Como eu vejo a minha empresa, meus negócios, minha família, né? De que maneira eu vejo ele para que isso aconteça? Então, comece a criar na mente, mas coloque no papel, porque do papel é que se torna realidade. Isso que você fala é emblemático. Daniel, eu até tenho uma frase que eu uso às vezes, dependendo do contexto que eu estou falando. Tenha você aí que está nos assistindo em mente que toda a realidade já foi um sonho. É verdade, é verdade. Toda a realidade já foi um sonho. Tem a ver com isso, né? Primeiro ela é idealizada e depois ela é construída, ela é materializada. Mas sempre começa, né, com uma visão de médio e longo prazo, né, em que o sujeito ele a enxerga ou ele a sonha ou a idealiza e aí ele reúne as competências, as condições de possibilidade para torná-la concreta. Nós vamos fazer um breve intervalo e prometemos voltar logo em seguida com esse bate-papo gostoso aqui com Daniel Miller. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje, para o nosso deleite dos nossos telespectadores, conversa com essa figura emblemática, mítica aqui da nossa cidade, que é Daniel Miller, né, que tem ajudado muita gente a se descobrir e a se qualificar ainda mais para os grandes desafios aí que nos acompanham no dia a dia, né, Daniel? Mas a gente acabou o primeiro bloco falando aí da necessidade de cada vez mais as pessoas investirem em si, né, tratarem de criar aquela estrutura mínima, né, para poderem se colocar como uma alternativa concreta, seja ele como empregado ou mesmo como empregador. Né? E o atual contexto, né, Daniel, que coloca quase todos nós, né, como prestador de serviço, né, de uma forma ou outra, né, na época do serviço, o serviço hoje
é o que predomina, né? Sobretudo aqui na nossa região, né? Também temos parcelas muito grandes das nossas pessoas prestando serviço. E isso requer também, né, dessas pessoas que cuidem para uma formação básica mínima e, sobretudo, para o desenvolvimento dessas competências interrelacional, né, Daniel? O que se poderia dizer para esses que estão hoje chegando ao mercado de trabalho ou mesmo tendo recentemente começado, Daniel? Excelente pergunta. É fundamental entender que existem dois caminhos fundamentais, dois pilares. Da mesma maneira que alguém faz uma carteira de motorista e ele está habilitado com sua CNH, mas você deve conhecer alguém que tem a carteira e não dirige. Ou seja, tem a competência técnica, mas não tem a competência comportamental. Então vamos chamar de competências técnicas e comportamentais. Técnicas, saber fazer atividade tecnicamente, a receita do bolo. Comportamental, é fundamental esse processo de que todos, sem exceção, desde o diretor da empresa até a pessoa no operacional, ou seja, não importa em qual degrau esteja da pirâmide, precisa ter esse preparo, né? Claro que quando eu tenho um líder muito bem preparado, eu tenho toda uma equipe bem preparada, porque termina sobrando, né? É uma sinergia. Então, como eu falava, a questão da autoconfiança da pessoa se preparar. Dani, como que se prepara isso? Existem várias ferramentas, mas uma delas é falar em público. O maior medo do ser humano é de falar em público. E aí eu trago também o segundo elemento chamado comunicação. Pouca gente se atreve a ler livros com frequências, e a leitura te ajuda a te comunicar, porque ele enriquece a maneira como você fala. As pessoas desconhecem o poder da comunicação. Nos Estados Unidos, em Nova York, fizeram uma pesquisa, pegaram uma pessoa, colocaram na esquina, olhando para cima. Passavam algumas pessoas ali. Eles monitoraram. Em cada 10 pessoas, 2 paravam para olhar o que aquele cara estava olhando para cima. Esse é o processo chamado efeito manada ou prova social. A gente tende a seguir o que o outro faz, a gente tende a olhar. Continuaram a pesquisa e colocaram agora 2 pessoas olhando para cima e uma comentando com a outra olhando para cima. Resultado, agora 4 pessoas, dobrou o número. Colocaram 4 pessoas na esquina olhando para cima. Agora praticamente todos paravam para ver do que se tratava. Nós tendemos a ir pelo efeito manada. Então, se você tem uma empresa e você já deve ter visto isso em shopping, uma loja, porta fechada e fila do lado de fora, o que está acontecendo? Por que todo mundo está ali? A gente diz que brasileiro adora uma fila. E isso é um processo de comunicação, também conhecido como gatilho mental. Gatilho mental. Ou seja, esses gatilhos mentais nós desconhecemos. Tem um outro gatilho muito interessante. Eu fiz um aniversário de 3 anos para o meu filho há algum tempo, ele já está com 5, o Davi, e aí ele ficou feliz. Assim que o aniversário terminou, ele disse: papai, agora vamos fazer o seu, né? Ele tem 3 anos, ele não foi a curso algum de gatilho mental. Como que ele quer praticar reciprocidade comigo? Então entenda que quando você cuida do seu cliente, ele cuida de você. E o Antônio falava bem a questão do serviço. Quando eu presto um bom serviço, há uma tendência a, em um percentual de pessoas, falarem bem do meu trabalho. Então um bom serviço termina emanando uma energia de que o trabalho que a gente é bom. Até o cliente volta. Então a importância do meu negócio, seja produto, serviço, ou indústria, ou comércio, não importa em que área, eu dê realmente um padrão de qualidade ao ponto do cliente ficar muito satisfeito, porque ele volta e indica. Sim. E isso é a lei da reciprocidade. Nós tendemos, gentileza gera gentileza. Exato. Então tudo isso são coisas que às vezes nós desconhecemos. E aí quando o outro usa com a gente e a gente desconhece, né, parece que ele está nos manipulando. Não, ele simplesmente, claro, se a intenção do coração é ruim, vai ser manipulação. Mas se for boa, ele está me ajudando a decidir. E aí muita gente diz: ah, eu sei PNL, eu sei... Existem N ferramentas. O mais importante é o coração. Se o coração da pessoa é bom, ele vai fazer o que é bom. Falamos de autoconfiança, falamos de comunicação. E relações humanas? A importância de ouvir quem trabalha contigo. 2020 foi o ano da imunidade, todo mundo correu para tomar vitamina C, D e tal. 2021 eu vejo como um ano de depressão. É verdade. Depressão porque as pessoas estão ansiosas por um resultado. E aí eu trabalho numa empresa, eu tenho uma equipe, um time. Se eu não converso com as pessoas, eu nem sei o que está passando na vida dela. Talvez ela está vivendo uma situação de saúde. Então é importante eu entender de gente. Entender do cliente, entender dos tipos de clientes. É verdade. Então, olha quanta coisa. Por isso que
você que está nos ouvindo aqui, procure ler um livro a respeito de algum assunto que você acredita que é importante para a sua profissão. Procure fazer um treinamento, hoje tem treinamentos online, né? Procure fazer talvez um treinamento presencial, se você se identifica, hoje tem todos os cuidados. E se isso fizer sentido para você, a gente poder ajudar de alguma maneira, às vezes se nós não temos isso, a gente indica quem tem. Se você puder, fale em público. Isso. Aceite convites para falar em público. Participe de entidades, participe da missa, do culto. Porque às vezes tem que ler lá um provérbio, um salmo, e a pessoa diz, não, pelo amor de Deus. Aliás, foi o meu primeiro palco, né? Ou seja, ler... O meu também, lá, né? Pois é, eu estudei em colégio católico e o padre me pedia para ler o sermão. Agora, veja isso que você falou, né? Ainda eu frequento o comércio, eu sou, como todo o gaúcho, o hamburguês, tem que ir lá se comprar alguma coisa aqui e acolá. Grande parte ainda, né, da nossa base comercial estabelecida, parece que ela está ali posta com a ideia de que eu adentro por necessidade só, né? Entende? E grande parte daqueles prestadores de serviço, daqueles funcionários que estão ali, parece que a missão deles é criar um anteparo entre eu que chego e o serviço ou o produto que está numa prateleira. Nós estamos ignorando que, na verdade, ali está se construindo uma relação, mano, você fala, em uma experiência, e que esta é que teria que ser melhor trabalhada, ou seja, não é um sujeito que se dirige somente para suprir uma necessidade, né? E também não é falar de forma tão distante daquele que está ao balcão, parece muito mais como guarda daquele bem que está lá na prateleira, né? Que ele não me permite ter uma experiência. A experiência é que vai fazer com que eu tenha a satisfação, a capacidade de voltar e de indicar, né? É isso, né? Então eu vejo aí, né, e eu frequento todo tipo de comércio, viu, Daniel? Tem um campo muito grande de qualificação a ser feito. Você também percebe isso aí? Total. E quando tu fala isso, me lembro dos bancos, né? Hoje, quando tu vai num banco, pelo menos aqui no Brasil, normalmente tem uma bendita, para não dizer outra palavra, porta giratória. É uma trava, vem cá, lá está meu dinheiro, lá está meu gerente, lá tem uma série de situações. Não sei se você sabe, mas hoje uma das maiores redes bancárias dos Estados Unidos é o Starbucks. Não, Daniel, o Starbucks é uma rede de cafeterias, isso. Só que essa rede de cafeteria criou um cartão, e esse cartão você coloca créditos, e esses créditos você troca em café, enfim, né? Ou seja, em vez de estar toda hora tirando dinheiro do bolso ou passando um cartão de crédito, a Starbucks criou um cartão com créditos, né? Pré-pago. Então você carrega aquele cartão. Aquilo gerou recurso, aquilo gerou... É o resumo da história. Criaram um banco. Hoje é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Que banco maravilhoso, não tem porta giratória, tu entra lá dentro, tem o melhor café, tu tem o croissant, tu tem a Wi-Fi gratuita. Gente, a gerente sempre está sorrindo, ela te chama pelo nome. É verdade. Então preste atenção, está na hora da gente, eu não sei se vocês estão atentos às mudanças que estão acontecendo. Agora saiu um espelho, que ele é um produto, né? Você se olha no espelho e o espelho te dá uma série de exercícios. Na realidade é uma tela, né? Sim. Que vai e já tem um programa. E essa tela, se você colocar a bicicleta, aí faz aquelas andadas de bicicleta rápidas, acho que é spinning o nome. Enfim, então você faz exercícios. E você pode pedir para aparecer um instrutor como Brad Pitt, Angelina Jolie, sim, atores hollywoodianos que estão ali online. É um negócio doido que está acontecendo. As academias aqui em São Paulo já tem, acho que a Reebok está distribuindo isso. Então são ferramentas novas da automação, os carros todos elétricos andando sozinhos, tanta coisa nova. E a pergunta é, e o seu comércio? Dani, aqui está complicado, eu até estou desligando as luzes aí de manhã para economizar. Então, deixa eu te dizer, está na hora de dar uma olhada se você viveria aquela experiência de uma maneira positiva. Porque talvez está faltando combustível, não dá para decolar um avião com uma lata de gasolina. Talvez seja a hora de pegar algum recurso, alguma sociedade, de alguma maneira, e energizar o teu negócio para que ele passe de patamar. Senão ele vai ficar velho e o que envelhece cai. Né? Quando eu digo envelhece no sentido de vai indo para trás, nós temos que fazer girar para frente. Tudo uma questão de energia. Muita gente me diz assim, Dani, como é que eu faço para esquentar as vendas? Tá precisando esquentar as vendas? Pega a mão direita, esquerda, faz isso aqui, ó. Então você faz isso aqui, ó, você esquenta as mãos, você gera energia. Então eu te pergunto, como é que você fez para esquentar as mãos? Isso, se mexeu. Se mexe,
troca a prateleira da direita para a esquerda, muda de lugar. Só isso já faz uma enorme diferença. Mas não faz, como numa loja em que a gente deu essa ideia, a menina estava trocando, entrou um cliente, entrou um cliente, agora vou ter que atender. Não, peraí, o cliente é a razão, né? Ou seja, tudo é pelo cliente. Então, lembre-se, o cliente é a coisa mais importante. Dê a ele a melhor experiência possível e eu garanto, você vai ter mais vendas, melhores resultados e uma vida melhor. A palavra mágica aqui é experiência, né? Ou seja, você precisa levar aquela pessoa com quem você se relaciona, seja profissionalmente, e aí prestando serviço ou mesmo servindo um prato no restaurante, né? Eu me lembro que eu fui um dia desses aqui num restaurante e lá pelas tantas eu pedi uma complementação, né, de um bife, né? E aí o garçom foi lá dentro e me trouxe um prato, e ele não trouxe simplesmente um pedaço de carne num prato vazio. Não, ele botou uma folhinha de alface ali. Ou seja, aquilo veio com um visual, com uma apresentação, capricho, né? Com um capricho, que me fez olhar com outros olhos aquele estabelecimento, porque ele enalteceu aquela minha experiência. Não era mais só ingerir proteínas, né? Era algo que eu estava ali degustando, apreciando agora com outra perspectiva. Então, isso tudo para dizer, desde mudar a prateleira, não é por outra razão que volta em mente, não vem mudar nada, e o sujeito vai lá e muda a cor da embalagem, muda a posição, né? Por quê? Porque precisa renovar a experiência. O tempo todo. O tempo todo. Não é por outra razão que os carros, né, ano após ano, eles vão ali sofrendo os retrofits deles, da vida, né, a reestilização, para quê? Para ter uma nova experiência. Isso nós fazemos com as coisas e devemos fazer muito mais com nós mesmos. Exatamente. Né? Com nós mesmos, nós precisamos periodicamente nos revisar e nos reequilibrar, né, e introjetar novas visões, novos conceitos para podermos proporcionar novas experiências. O tempo todo. Renovando as expectativas que nutrem também em relação a mim. E te agradecendo, viu, Daniel, por essa aula que hoje aqui tivemos, também te deixando aqui à vontade para fazer a tua despedida, mas você tem que se comprometer em voltar aqui conosco no programa para continuarmos essa conversa, e eu queria, numa outra oportunidade, explorar com você também essa necessidade, ou a possibilidade, sobretudo daquelas que não puderam obter uma qualificação mais, digamos, sofisticada, mais qualificada, né? Mas para esses também tem treinamentos a serem feitos, né? E nós vamos falar isso num outro programa. Muito obrigado por ter vindo, Daniel. Antônio, o prazer foi todo meu, eu que agradeço a oportunidade. Quantas vezes tu quiser, chamou, venho correndo, pela admiração que eu tenho por ti. E tu, Antônio, é uma pessoa que já alcançou um patamar de desenvolvimento de sucesso que poderia dizer, ok, não preciso ler mais nada. E agora mesmo, antes da gente iniciar, nós estávamos falando sobre um livro que tu comprou, né, a respeito. Então, veja, a necessidade da gente estar se preparando. Então, te sou grato. E eu deixaria a nossa audiência com uma última mensagem. Estamos vivendo um momento de desafios. E eu vejo o desafio como um degrau. Se você olhar o desafio como a palavra problema, ele é denso. Mas se você trocar por desafio, ele fica mais soft e até me provoca a superá-lo. Um desafio é um degrau. E quando eu subo aquele degrau, eu vou para um próximo patamar. Como num jogo de videogame, depois que você passa, voltar àquela etapa não tem mais nem sentido, porque você já viveu, você sabe passá-la de novo. Você está sendo convidado a passar por um desafio. Passando por esse desafio, você será premiado. A vida é feita de invernos e verões. Às vezes, alguns aqui estão vivendo inverno, outros estão vivendo verão, mesmo nesse momento, e está tudo bem. Por isso digo, pense positivo. Alguém te perguntar como você está, diga, estou cada vez melhor, cada vez melhor. Você está simplesmente dizendo que a vida está melhorando e se refazendo, se renovando. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Daniel. Nós encerramos mais um programa Valores da Nossa Terra aqui e prometemos voltar na próxima semana com mais uma entrevista vibrante como essa que hoje aqui tivemos. Grande abraço a todos.